bom dia a todos. O assunto que eu trago hoje é transformação. A transformação, ela é um processo que vai acontecendo ao longo dos dias, ao longo do tempo. A transformação, ela é a união de pequenas escolhas que nós deixamos de fazer e não fazemos mais do padrão que temos e passamos a fazer novas escolhas do novo padrão que nos apresenta. A transformação, ela começa muito antes de começar. Ela começa numa vontade, num desejo. E a vontade e o desejo, ela traz para nós uma percepção diferente de algo que nós estávamos acostumados a fazer no passado e que hoje, no presente, nos incomoda. Toda transformação começa a partir de um incômodo. Algo que eu fazia muito automaticamente, até muitas vezes sem sentir, que nem dirigir, andar de bicicleta, trabalhar, muitas vezes se trabalha no automático, e esse pequeno incômodo é o start para a transformação. Algo que não incomodava passa a incomodar, algo que não chateava passa a chatear. E essa sensação de chateação, de incômodo, ela vai crescente. E ela vai crescendo no nosso dia a dia, as nossas escolhas vão querendo já não ser mais as mesmas. E é muito interessante porque muito poucos de nós percebem uma sutileza na transformação. Eu quero mudar um padrão, seja ele qual for. Pode ser o padrão do meu trabalho, pode ser a minha postura, podem ser os meus valores, pode ser o modo com que eu me apresento para o mundo, ou o modo que eu percebo o mundo. Seja qual for o que está me incomodando e que eu quero transformar, eu demoro a entender uma grande sutileza. Se eu continuar com os mesmos comportamentos, eu não terei mudança. E geralmente nós queremos mudar sem precisar mudar nada, sem precisar fazer esforço, sem precisar sairmos da zona de conforto. E quando eu falo zona de conforto, eu trago algo que me é conhecido, não necessariamente algo que me é confortável, porque se fosse confortável, eu não estaria desconfortável nesse momento que algo me incomoda. E quando eu trago essa percepção, e geralmente quando o paciente traz algo que ele quer mudar, ele não está disposto a realmente mudar suas atitudes. A ideia é que vai existir um passe de mágica na terapia e ele vai mudar sem precisar que ele faça movimentos. Movimentos que eu farei como psicóloga e hipnóloga transformarão a mudança dele, sem que ele precise fazer movimentos nenhum. É uma ilusão. É a mesma ilusão que uma pílula, um remédio, será a solução de todos os problemas. Alguns até realmente são. Alguns remédios trazem a cura. Mas
algumas doenças que também são curáveis, se o paciente não tomar novas atitudes, ele vai adoecer da mesma doença. Porque ele está colocando o corpo dele, a saúde dele em risco novamente. E aí ele toma de novo o mesmo remédio. Só que cada vez que ele adoece, cada vez que ele toma esse remédio, ele pode ou não ficar resistente a esse remédio. Então a transformação, ela requer um grande pulo. Ela requer vontade do paciente de mudar, disponibilidade do paciente estar aberto a transformar as suas atitudes ou a sua percepção no mundo. E quando eu falo estar aberto, é deixar ir o comportamento anterior, que é disfuncional, ou pelo menos passou a incomodar, para que chegue um comportamento novo. E toda mudança de hábito se dá por microatitudes. Às vezes, pela mudança de um pensamento em relação a algo, às vezes por deixar de fazer algo que fazia, ou passar a fazer algo que não fazia. Varia conforme o tempo. Mas uma coisa que eu noto na importância da mudança de hábito é o resultado final. A importância do resultado final, onde, quando eu olho para o futuro, como é que eu quero estar lá? E esse lá pode ser daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos ou na minha velhice. Porque geralmente, e o mundo de hoje, ele está muito para você viver o momento, o aqui e agora. Esse instante, essa experiência. Só que as pessoas têm se esquecido que esse momento, esse instante, essa experiência tem consequências. Lembra, nas lives anteriores que eu fiz, eu trouxe que a nossa vida é uma sequência de consequências baseadas nas escolhas que nós fizemos. Então, se eu escolho hoje corretamente, a minha consequência é uma consequência melhor. Se eu escolho errado hoje, a minha consequência provavelmente não será tão boa assim. Então eu tenho que viver o momento, sim, eu tenho que estar no aqui e agora. Eu devo estar aqui. Eu devo estar presente no meu presente, que eu adoro esse jogo de palavras. Porque o presente é um presente. E o único estado que nós conseguimos mudar qualquer coisa é no presente. Nós não conseguimos mudar nada estando no passado e nós não conseguimos mudar nada estando no futuro. E eu sempre gosto de trazer: experimente respirar no passado. Experimente respirar no futuro. Não, eu vou respirar aqui para daqui a 10 minutos eu não precisar respirar. Não existe. Existe o presente, em que eu respiro aqui e agora e eu continuo viva daqui a 10 minutos porque eu respirei agora. Eu gosto muito de uma expressão que traz que tudo que nós temos é o presente. O presente que já passou, o que nós chamamos de passado. E o presente que ainda não chegou, o que nós chamamos de futuro. Eu adoro essa explicação, porque ela me coloca num lugar de responsabilidade pelo que eu faço no aqui e agora. E aí ele me tira do lugar de vítima. Vítima da sociedade, vítima do governo, vítima da economia, vítima do vizinho, vítima do outro motorista do carro, vítima da bala perdida, vítima do que quer que seja. O estado da presença, estar no aqui e agora,
é total responsabilidade minha. E eu preciso estar responsável pelas minhas escolhas. Se eu estou responsável pelas minhas escolhas, eu saio do lugar de vítima. Se eu saio do lugar de vítima, eu estou no lugar de protagonista da minha vida. Às vezes, estar responsável não é fácil. Porque aí você não tem quem você acusar, né? O argentino, ele fala uma fala que eu acho muito interessante sobre a culpa. E quando você se responsabiliza, se você precisar se culpar, a culpa vai ser sua. E o argentino, ele traz uma fala que é assim: a culpa não é minha, é minha. Então eu ponho a minha culpa em quem eu quiser. Quando nós estamos responsáveis pelas nossas escolhas, eu não tenho como colocar a culpa em ninguém. A única coisa que eu tenho a fazer é me responsabilizar pela escolha errada que eu fiz. E aprender com ela. Porque não adianta de nada eu me culpar se eu não aprendi. Não adianta nada eu brigar comigo, eu muitas vezes deprimir, eu muitas vezes arrastar caixa, e é lamentar arrastar caixa, se eu não olho para isso e digo, não, eu errei, a culpa realmente foi minha, fui eu que fiz essa escolha errada. Porque quando eu olho para uma escolha errada que eu faça, eu estou olhando para as minhas próximas atitudes. Eu já fiz coisas erradas na vida como qualquer ser humano, e eu olhei para aquilo e eu não tinha talvez maturidade para entender que aquela escolha que eu estava fazendo era errada. E quando eu olho para trás hoje, com a experiência de hoje, eu digo, nossa, eu aprendi tanto com aquela escolha errada, que eu escolhi nunca mais fazer aquela escolha. Então, quando nós nos responsabilizamos pelas nossas atitudes, pela nossa percepção de mundo, pelas nossas ações, eu diria que nós nos tornamos muito mais assertivos. É como se a nossa vida passasse a dar mais certo, porque eu me responsabilizo. E essa responsabilidade, ela pode ser em todos os níveis da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Tem pessoas que não têm a menor responsabilidade financeira. Então, ela usa o cartão, ela gasta o dinheiro, ela gasta o salário, ela compra, ela se endivida, ela fica devendo o banco, ela fica devendo o empréstimo, e aí ela vai criando em cima de outros erros, mais erros, e vão levando uma bola de neve. E aí você pode dizer, mas daqui a 5 anos o meu nome está limpo no Serasa, né? Tá, mas 5 anos o seu nome passou sujo. 5 anos você não pôde comprar nada, 5 anos você não teve uma linha de crédito para expandir seu negócio, 5 anos alguém que jogou o teu CPF no SPC e no Serasa estava ali. Então tem consequências. Não é porque em 5 anos o nome sai do Serasa que você deixou de dever para aquela empresa. E quando nós fazemos escolhas que prejudicam alguém, o universo dá de volta o que nós damos a ele. Se eu causo um prejuízo em um empresário, esse prejuízo vai voltar para mim. Eu gosto muito de dizer, e é o que eu faço na minha vida, é que as pessoas que fizeram mal para mim ao longo da minha vida, eu entreguei para o universo. Porque eu não vou me sujar porque o outro foi sujo. Escolha. Então, geralmente, eu escolhi não retribuir o mal com o mal, não retribuir a inveja com a inveja, não retribuir a maldade com a maldade, a tristeza com a tristeza. Não, deixa pra lá. É uma escolha.
Escolher ser uma pessoa pacífica como eu sou é muito leve. Porque às vezes que nós escolhemos a luta, que o outro luta conosco, nós estamos escolhendo nos envenenar de um veneno que nem era meu, era do outro. Então, a transformação, ela começa numa vontade. A vontade que eu tenho de mudar algo, de sair de onde eu estou e ir para um outro espaço. Só que isso requer atitude. Mudança de pensamentos, mudanças de paradigmas, percepções diferentes do mundo. Deixar ir crenças anteriores que acabaram se tornando verdades absolutas desde quando nós éramos crianças. Que alguma autoridade falava algo, esse algo, como nós, de 0 a 7 anos, estamos muito suscetíveis a sugestões diretas e indiretas, nós acabamos recebendo sugestões de algo que nem sempre era verdadeiro, mas tornou-se verdade absoluta. E aí, a ilusão que nós temos é que nós vamos mudar de situação sem precisar mudar de comportamento e de hábitos. A mudança de hábito, eu gosto sempre de dizer que ela é um gráfico, igual o medidor cardíaco de um eletrocardiograma, que são sobes e desces. Horas eu estou fazendo tudo direitinho, outra eu volto para o padrão anterior. Aí eu faço tudo direitinho, aí eu volto ao padrão anterior. Porque até o novo hábito instalar-se em mim, eu preciso fazer um esforço psíquico e físico no meu cérebro, para que a minha neuroplasticidade desabilite as conexões neurais anteriores do hábito anterior e conecte e crie novas conexões neurais do novo hábito. E isso que eu estou falando são caminhos mesmos. Eu não sei se vocês já viram a imagem de um cérebro pensando ou agindo. Ele acende. É como se fossem vários feixes de raio, e esses feixes de raio, eles são as eletricidades de Hertz comunicando um neurônio com o próprio neurônio através do seu axônio, enviando informações em bits. Essas informações, elas vão criando um caminho neural, que vão surgindo e que vão criando os novos hábitos. Então, para eu desativar uma conexão neural do meu comportamento anterior, eu preciso também criar uma nova conexão neural do meu próximo comportamento. Há muitos anos atrás, 23 anos atrás, para ser mais exata, a minha avó paterna era diabética senil. Então a minha avó começou a ouvir pouco, depois ela começou a ter a visão falhando, depois ela começou a ter problemas de rim e foi evoluindo a diabetes senil da minha avó. E eu era apaixonada por ela e ela por mim. E ela foi adoecendo, a diabetes foi adoecendo a vovó. E todos os domingos, a gente almoçava na casa da minha sogra, no outro a gente almoçava com a minha avó. Um era com a minha sogra, o outro era com a minha avó. E no sábado eu almoçava com a outra avó. Era muito bom. E eu entrei no elevador e eu era muito gorda. Muito gorda. Eu pesava
157 quilos, com 1,68 m. E eu olhei no espelho e eu saí triste desse dia da casa da minha avó. E o elevador estava cheio, era o elevador grande da casa dela. Eu olhei no espelho e tinha uma tia minha, cunhada da minha avó, na minha frente. E eu disse assim: tia Marlene, eu não quero ter o futuro da vovó. É muito triste a vovó sofrendo com a diabetes do jeito que ela está sofrendo. E eu já era enfermeira. Então eu sabia que os pré-requisitos genéticos que a vovó tinha também estavam no meu gene. Eu poderia desenvolvê-los ou não, mas as doenças pré-existentes hereditárias eu já tinha. Pelo menos 25% de mim era o gene da vovó. E aí a tia Marlene me olhou e disse: minha filha, só você pode mudar a sua realidade. Aquilo caiu para mim como uma novidade de algo que eu nunca tinha ouvido falar. É interessante quando a mensagem penetra fundo no nosso inconsciente. E eu fui para casa pensando nisso. E eu tinha uma amiga da minha cunhada que tinha feito redução de estômago. E a família do meu pai, ela é inteira obesa, ligada à obesidade. A gente até brincava que as duas pessoas que não eram obesas na nossa família era o meu marido e a esposa do meu pai. Então eu já tinha o gene da obesidade e ele já estava latente na minha vida. Eu já era obesa. Eu liguei para minha cunhada e perguntei para ela: me conta como é que a Yayé fez essa história de redução do estômago e tal. Ela disse: eu vou te dar o telefone dela, tu ligas para ela, te informas, ela te conta tudo. Eu disse: então show. Pô, legal, eu quero. Aí eu fui, liguei para ela e ela começou a me explicar. Por coincidência, o nosso plano de saúde era o mesmo, do Hospital Adventista de Belém. E aí o médico dela era um médico que eu também conhecia. E ele era excelente médico. E aí naquela segunda-feira, depois daquele domingo, eu comecei o processo de redução de estômago, que na época levava em torno de 30 a 60 dias, porque nós passávamos por 11 tipos de profissional. Um dos profissionais que nós passávamos era psicólogo, que ele tinha que autorizar a redução do estômago exatamente pela escolha da mudança de hábito. Não tinha como nós irmos operar o estômago sem termos a vontade de mudar o nosso comportamento. E aí foi muito interessante, porque eu sempre fui uma mulher muito decidida. Então, quando eu decidi que eu ia operar o estômago, eu comecei a ir na psicóloga, e no mínimo eram 4 sessões de psicólogo, de 4 a 8, porque eram 2 meses. O máximo de tempo de processo de autorização ou não, porque era uma junta. Eram 8 sessões, 9 sessões às vezes, eram 2 meses. Eu passei aí. Só que eu não contei pra ninguém. Porque eu não queria que ninguém tirasse as minhas forças. Ninguém sabia, ninguém. Eu ia de um médico pro outro, até mesmo para eu saber se eu queria. E aí eu decidi. E eu internaria no domingo, dia 12. No sábado eu contei para minha família inteira, todos, marido, filhos, avô, mãe, pai, toda a família soube. Todo mundo ficou de cabelo em pé, mas a minha decisão era mais do que tomada, porque era uma escolha de futuro de vida. Era algo que eu queria escolher para sempre.
aquilo que eu falei no início. Qual é a minha meta final? Aonde eu quero chegar? E aí, eu fui, me internei no hospital, fiz o pré-operatório, que a gente se internava 24 horas antes, a minha cirurgia foi na segunda, mas a gente internava no dia anterior. Se você me perguntar se eu estava com medo, eu estava morrendo de medo. Mas, como eu sou uma pessoa que me responsabilizo pelas coisas que eu faço, isso é um traço de personalidade que eu tenho, eu podia ter feito a arte que fosse, a maior danadice. Quando a minha mãe ou a minha avó me perguntavam, você fez tal coisa? Eu dizia, fiz sim, senhora. E se eu não tinha feito, eu dizia, não fui eu não fiz. Isso é um traço de personalidade que eu trago da minha personalidade. Aí, quando eu sentia medo, eu lembrava de uma frase que eu gostava muito quando eu tinha medo. A diferença entre fazer e não fazer pelo medo é eu ter tentado ou eu não ter tentado. E não ter tentado, para mim, era muito pior do que tentar e dar errado. E eu tinha risco de morte. Porque eu era obesa mórbida, eu estava com meu colesterol alterado, eu estava com meu triglicerídeos alterado, eu estava com a minha glicose alterada. Eu já tinha 126 de glicose com 32 anos. Então, isso era um barco fadado a afundar. Quando eu olhava para o meu futuro, eu pensava no que a minha avó, que eu tanto amava, estava passando. Cara, eu não queria esse futuro. Sempre fui sedentária. Nunca gostei antes de exercício físico. Nunca fui vaidosa, de estar preocupada com o meu corpo, de estar magra, de estar sarada, de estar musculosa. Nunca. Também nunca precisei do meu corpo para arranjar nenhum amor. Os 2 amores que eu arranjei na minha vida, eu não precisei de corpo. Eu nunca precisei do meu corpo para vender nenhum produto. Como tem várias profissões, né? Modelo, ator, atriz, que o corpo é um carro-chefe na vida. Seja como for. Você vê que tem atores que precisam engordar 30 quilos para fazer um papel. Se eu engordar 30 quilos, eu atendo meus pacientes. Se eu emagrecer 30 quilos, eu atendo meus pacientes. E não muda a vida dos meus pacientes. Mas para algumas profissões, o corpo influi. Você vê muito isso na NFL, no futebol americano, na liga. A NFL, você vê pessoas extremamente fortes e grandes, e extremamente magras e velozes. Outros extremamente musculosos. Outros normais. E cada corpo daquele time corresponde a uma posição no campo. Como também, se nós olharmos a ginástica olímpica, são pessoas geralmente de estatura baixa. Se nós olharmos o atletismo, geralmente são pessoas longilíneas. Então, o corpo da gente define muitas profissões. As minhas profissões nunca precisaram de corpo. Enfermeira e psicóloga e hipnóloga. Então, o meu corpo, ele nunca foi uma questão... Nunca fui vaidosa, assim, de ser a mais magra, de ser a mais bonita, de ser... Nunca. Acho que a minha vaidade sempre foi no meu cabelo. Eu sempre amei o meu cabelo. E sempre cuidei do meu cabelo. Eu tenho algumas pessoas da minha família que dizem: Alexandra com cabelo saudável. Eu adoro um cabelo saudável. Minha vaidade foi para esse lado. E adoro estar cheirosa. Estar azeda não é uma ideia. Tanto que eu era gorda, e eu dizia gorda sim, azeda nunca. Sempre fui uma gorda muito
cheirosa, porque o gordo sua muito, não tem jeito. Né? Como também tem magros que suam muito, mas a minha experiência era de gorda. Então eu só posso falar com propriedade de quem foi gordo. Eu sempre fui uma gorda muito cheirosa. E quando eu emagreci todo esse tempo, na época da minha redução de estômago, eu fiz algumas escolhas. Eu sempre bebi bebida alcoólica. Nunca foi um problema na minha família, pelo contrário. Na minha família e na família do meu primeiro marido, o álcool era uma coisa positiva. Era uma coisa de alegria, de reunião, de confraternização. Não era motivo de briga, não era motivo de alcoolismo. Desculpe. Então, nós tínhamos uma relação muito alegre com o álcool, muito amigável. E aí, quando eu operei o estômago, eu descobri que eu não podia beber e não podia comer açúcar. Eram açúcar, fritura, né? Uma restrição alimentar. Até mesmo para ajudar o meu corpo nesse processo que entrava em cetose, e cetose era um movimento de metabólico do corpo começar a existir sem gorduras, frituras e bebida alcoólica. E aí o Dr. Walter disse para mim: Alexandra, 6 meses sem açúcar e sem beber. Cara, eu sempre fui uma pessoa que eu detesto adoçante. Ao ponto de só tem adoçante, eu bebo sem adoçante. Ah, mas é uma limonada suíça, sem adoçante. Ah, mas é um suco de maracujá, sem adoçante. O amargo do adoçante, eu não sei se é porque também eu criei uma memória ruim de dieta com um paladar que tomar adoçante não é uma escolha, eu não tomo nada, fico sem. Então eu fiquei sem comer açúcar, sem tomar adoçante e sem beber bebida alcoólica. E aí o Dr. Walter tinha passado para mim por 6 meses. Eu sempre fui exagerada. Eu disse que se eu aguento 6 meses, eu aguento mais 6 meses. Então meu emagrecimento, ele foi muito ajudado por mim, pelas escolhas que eu fiz. E eu passei 1 ano sem beber bebida alcoólica e sem comer açúcar e frituras e geralmente gorduras, né? E aí eu emagreci e fiquei com 81 quilos. E meu peso estabilizou com 81 quilos. E depois desse 1 ano, eu fiquei entre 79 e 83, que variava conforme a minha data hormonal do mês, que a gente sabe que toda mulher, quando vai entrar na menstruação, nós retemos líquido. E eu ficava oscilando nisso até 2020. Foram muitos anos, 18 anos de peso estabilizado. Eu sempre comi pouco depois da redução de estômago. Eu sempre me preocupei em evitar dilatar novamente o meu estômago, porque eu sei que estômago é um músculo. Se você enche, ele dilata. Se você enche mais, ele dilata mais. Então eu sempre me preocupei com a qualidade e com a quantidade que eu comia. Não que eu não comesse todas as coisas, porque eu comia todas as coisas. Mas eu me preocupava em manter o meu peso, porque não foi fácil a cirurgia que eu fiz. Eu fiz cirurgia de barriga aberta, que era método Capella completo na época, que era a redução de estômago para um estômago de um volume de 20 ml. E o encurtamento do intestino, que pegavam 1/3 do intestino e ligavam direto ao estômago. Então, não foi fácil, foi doloroso, foi cansativo. A restrição alimentar por 1 ano
No início foi muito difícil, eu chorava. Eu sempre sentei com a minha família para almoçar e para jantar, é um ritual que nós temos da nossa casa. Eu sentava, toda a minha família comia e eu tomava o creme, ou o caldo, ou a papinha, e eu chorava, triste porque eu não estava comendo. Então não foi um processo fácil, então eu não queria jogar esse processo fora. Porque lembra que eu falei, a mudança, a transformação, ela vem através de processos. Não é mágica. Eu passei até 2020 na pandemia, oscilando entre 79, às vezes até 78 e 83. Eu não passava de 83. Só que na pandemia, eu sou asmática. Eu uso bombinha. Nem tenho uma bombinha aqui para mostrar para vocês. Mas eu uso uma bombinha de asma. E a recomendação era: pessoas com problemas pulmonares evitar sair na rua. E então eu não saía de casa. E aí é óbvio que eu fiquei ansiosa. Porque antes da pandemia, a minha vida era muito ativa na rua. E eu sempre fui muito rueira, eu adoro rua. Eu adoro ter um motivo para ir para a rua. E precisei ficar em casa por um bom tempo. Bom, quando eu digo, é mais de um ano saindo muito pouco de casa. E aí, nesse período da pandemia, entre 20 e 21, eu engordei 10 quilos. E depois que eu engordei 10 quilos, eu engordei mais 3 quilos. Já estava saindo na rua, mas mesmo assim a minha ansiedade estava muito alta. E eu sempre fui uma pessoa de colocar a minha ansiedade na comida. Tem pessoas que colocam na compra, tem pessoas que colocam na arrumação, tem pessoas que colocam no álcool, eu não. Eu tô ansiosa, a comida sempre foi algo que me acalentou, que me trouxe um coraçãozinho, uma memória afetiva com comida. Eu tenho muitas memórias afetivas com comida, com a minha avó, com meu avô maternos, com a minha mãe, com a minha avó paterna, com meu avô paterno, com meu pai. Eu tenho memórias. E a minha avó paterna, que era doente, renal crônica por causa da diabetes, e fazia hemodiálise 3 vezes por semana. Ela cozinhava muito bem e eu nasci com o dom dela. Apesar dela não ter me criado, eu fui a neta que mais nasci com o dom da vovó. Então qualquer coisa que me dão para cozinhar, eu cozinho e fica maravilhoso. Então eu ia muito para casa da minha avó para aprender a fazer comida, tudo que eu precisava. Eu ligava e dizia: avó, quero fazer uma esfirra, me ensina. Ela me ensinava por telefone. Eu ia para a cozinha da minha casa, fazia a esfirra e ficava incrível. Então, eu tenho muita memória afetiva com comida, de prazer, de compensação. Então, todas as vezes que eu passei por algum problema, a comida era um consolo. A vida seguiu e eu engordei mais, 6 quilos. Aí quando foi ano passado, eu acho que finalzinho do retrasado, eu já estava pensando diferente. Eu costumo dizer que a transformação, ela ocorre na nossa vida com pequenos insights. O que são insights? Pequenas ideias que vêm do nada do nosso inconsciente, que nos traz uma luz. Tanto que o símbolo do insight é uma lâmpada acesa, né? E a bebida alcoólica, ela começou a me dar azia. Eu sempre fui muito cervejeira, eu adorava cerveja. E eu comecei a tomar cerveja e eu comecei a ter azia. Então, no dia seguinte, ou de noite, que eu tinha bebido, nossa, parecia que eu tinha um fogareiro aceso aqui. E aí eu comecei a dizer para mim assim, sem pensar:
eu só dizia, eu tô tendo tanta azia quando eu bebo, pra que eu bebi? Pô, eu não devia ter bebido, agora eu não tô dormindo porque bebi demais. E tá me dando azia. E eu nem era uma pessoa que bebia demais para ficar bêbada, mas eu bebia uma quantidade para me dar azia. Isso foi começando a me deixar triste. Às vezes eu chegava no restaurante que a gente frequenta e Carlos é o nosso garçom. E eu nem falava mais e o Carlos já trazia uma Cacildes para mim ou uma Devassa, que eram as duas cervejas que eu mais gostava. E eu não pedia mais. Ele sabia que eu ia tomar. E eu tomava 2, 3, 4, às vezes até 5, dependendo do tempo que a gente passasse em confraternização com os nossos amigos. Mas, cara, aquele mal-estar já era muito ruim. Quando eu fiz o meu aniversário do ano passado, na noite do meu aniversário, e eu tinha tomado 3 cervejas, meu aniversário inteiro. Porque eu já vinha nesse pensamento, eu não quero mais ter azia, eu não quero passar mal. E o meu passar mal é ficar curtindo essa azia pelo menos 1 dia e meio de azia. Então era muito ruim. E aí, no dia seguinte do meu aniversário, eu disse, eu não quero mais beber. Eu já tinha trabalhado isso na minha hipnose com o Dr. Stephen Poadler, que é o meu psicólogo PhD em trauma e dono do ACT Institute em São Paulo, ao qual eu sou professor. Eu já tinha trabalhado com o Dr. Stephen que eu não queria mais beber. Não queria, eu acho que o álcool não estava somando em nada na minha vida e ainda estava adoecendo meu estômago, e meu estômago, desde que eu operei ele, eu sempre respeitei. Desculpa. Eu sempre respeitei muito o meu estômago, desde que eu fiz a redução de estômago. Então, não adoecê-lo é uma questão para mim. Não é só que ele não dilate. Ele também estar saudável é uma questão para mim. E aí, no dia seguinte do meu aniversário, eu disse, eu não vou mais beber. E eu tinha medo, porque eu já ouvi muitas pessoas dizerem, não vou mais beber, chegava na hora. Ainda mais eu. Calor, cervejinha gelada, para quem gosta de cerveja sabe que é maravilhoso. Chega, ela desce e ela alivia o nosso corpo, é uma sensação muito prazerosa. Mas é muito interessante como acontecem as transformações. Dr. Stephen trabalhou comigo a questão da alimentação e a questão da bebida com tanta sutileza, porque a hipnose ericksoniana, nós trabalhamos com o nosso paciente a questão que ele tem, mas muitas vezes sem falar sobre ela, através de metáforas, através de histórias, através de consciências, de tomadas de consciência. Então, eu achava que quando eu chegasse no restaurante que eu frequento com os meus amigos e com meu marido, eu não iria resistir. Mas, cara, foi incrível. É isso que a hipnose faz. A gente vai mudando, e quando a gente muda um padrão, uma crença, no nosso inconsciente, que é o que nós trabalhamos, o nosso consciente é o que somos e como percebemos o mundo. O nosso inconsciente é todo o resto do nosso cérebro, da nossa mente. Nós trabalhamos a lugares tão profundos que nós trabalhamos a nutrição. Porque eu comecei a me lembrar do que eu falei quando eu reduzi o estômago lá atrás. Eu comecei a dizer para mim, eu não quero o futuro da vovó.
E aí eu precisei tomar a atitude que foi a redução de estômago. Agora, ano passado, eu comecei a dizer para mim, eu quero envelhecer com saúde. Eu quero ser uma velha saudável. Eu quero ser uma velha que eu dance com 95 anos em festa de flashback, que eu adoro discoteca. E eu adoro dançar. Então eu me imagino velhinha com 95, 96, 97 anos dançando a noite inteira, que nem eu faço hoje. Eu danço a noite inteira. E aí, cada vez que eu ia num restaurante ou numa festa ou num aniversário, ou até mesmo na praia, eu não tinha vontade de beber. E aí eu comecei a ter uma perspectiva das nossas festas e das nossas reuniões completamente diferente da perspectiva que eu tinha. Porque a minha perspectiva passou a ser, caramba, como eu perdia tanta coisa nas nossas festas, porque o álcool anestesia. Ele traz uma sensação de prazer, mas ele também anestesia. E agora, eu estou no estado da presença, eu estou consciente a festa inteira. Então, coisas que eu não lembrava muitas vezes que aconteceu, eu não via que aconteceu, agora eu vejo tudo. Eu conto para as meninas o que acontece, eu brinco com todo mundo, e eu digo que a minha festa ficou muito mais animada do que era antes, com o álcool. Então, desde o meu aniversário, eu parei de beber. Quando foi em setembro, eu trabalhei na minha terapia nutrição. O que aquela comida faz de bom para mim? O que aquilo que eu estou comendo, aquilo é só prazer? Ou aquilo traz para mim ingredientes que nutram o meu corpo e que meu corpo fique nutrido para aquela velhice? A minha ideia de longo prazo, a minha ideia de como eu quero estar no mundo até lá, daqui a 30 anos. E aí, eu fiz um trabalho de hipnose, uma sessão, em que eu me lembrei que o meu avô paterno sempre trabalhava, materno, sempre trabalhava isso. Ele dizia, coma essa fruta, ela é muito nutritiva. Olhe, minha filha, brócolis tem muito ferro, é muito bom. Meu avô sempre foi uma pessoa muito preocupada com a nutrição do próprio corpo. Eu me esqueci disso. Em um transe hipnótico, na minha sessão, eu me lembrei. E desde aquela sessão de terapia com hipnose, não tem nada que eu leve à minha boca que eu não me pergunte o quão nutritivo isso é para o meu organismo. Que futuro eu estou planejando e prevendo para mim? Que escolhas eu faço hoje, que consequências eu terei amanhã? Então essas escolhas, elas começaram a acontecer automaticamente. Essas perguntas, quando eu vejo, eu já me fiz, eu já troquei de comida que eu iria comer e eu já fiz uma escolha mais nutritiva. Porque nesse tempo, pra cá, eu já fui no medidor gráfico mantendo a minha escolha alimentar saudável e também já voltei para o padrão antigo que era só prazer. Não tinha escolha nutritiva, era prazer, prazer, prazer e aqui nutrição, nutrição, nutrição. Então, nesses meses, várias vezes eu subi e desci, subi e desci. Mas a minha escolha de ter um futuro daqui a 30 anos, eu estar completamente saudável, foi o que fez com que eu fizesse novas escolhas. E nesse período de tempo que eu parei de beber e que eu mudei o que eu me alimento, eu já emagreci 23,6 kg até terça-feira da semana passada, que foi quando eu me pesei na academia. E em julho do ano passado, eu entrei para a academia que eu fiz poucas vezes na vida
mas como a maioria dos sedentários eu pagava e não ia. Hoje eu faço academia, eu tenho personal e eu não falto um dia de academia, a não ser que eu esteja doente. Se eu gripo ou se eu adoeço de alguma coisa, algum vírus, ou labirintite, que é uma coisa que eu tenho de vez em quando, aí sim, eu não vou à academia, porque não tem lógica eu trabalhar o físico do meu corpo quando o meu corpo está trabalhando para lutar contra um vírus e uma bactéria ou desinflamar um labirinto. Então, eu sou uma pessoa assídua na academia. Todo dia, na mesma hora, no mesmo local, eu estou lá fazendo meu exercício físico. E eu não sou de estar reclamando. A minha personal fala, eu faço. Eu vou no limite que eu aguento, porque eu também respeito o meu corpo. Lembra que eu passei a respeitar o meu estômago lá atrás, há 23 anos atrás? Hoje eu respeito os limites do meu corpo. E faço a minha academia. Tem dias que eu tô mais doidinha, tem dias que eu tô menos doidinha, tem dias que eu tô mais molinha por causa de um vírus ou de uma bactéria. Normal. Mas eu escolho ter saúde todos os dias. E é uma escolha diária. Eu me responsabilizo por não estar indo à academia porque eu estou com labirintite. Mas eu estou respeitando a minha cabeça, que agora ela precisa desinflamar o meu labirinto. Eu estou tomando a medicação que precisa, eu não estou fazendo movimentos bruscos, então eu estou cuidando da minha saúde. Então a mudança de hábito, ela requer responsabilidade, escolha, decisão e projeção de futuro. Nesse período que eu emagreci já tudo isso, se eu disser para vocês que não houveram momentos de sacrifício, eu estou mentindo. Porque quando nós estamos nessa gangorra de mudança de hábito, é óbvio que a gente quer comer aquilo que a gente adora. Um acarajé, só de falar minha boca enche d'água, porque eu amo acarajé. Um casadinho, um brigadeiro. Eu não sou de doce, mas alguns doces eu adoro. Mas foi uma escolha consciente do que eu quero no futuro, porque o que eu penso? Eu não sabia qual é o meu tamanho ideal, porque a vida inteira, todas as vezes que eu fiz dieta, até esta vez agora, eu fiz dieta restritiva ou jejum intermitente para emagrecer. Eu nunca na minha vida tinha feito algo para diminuir o tamanho do meu corpo para ser saudável. Ser saudável é uma coisa que eu não pensava muito no dia a dia. E hoje eu penso todas as vezes que eu vou me alimentar, o que eu me lembro que eu tenho que beber água, porque nós estamos num verão muito severo. E aí eu tô ligada à nutrição e não à estética. Lembra que eu disse que eu não sou vaidosa? Então a estética, ela nunca foi algo que me motivou. As duas grandes vezes na minha vida que eu emagreci muitos quilos, foi a saúde que me puxou. E aí nesse período agora que eu passei dessa minha nova escolha de vida para ter um futuro e uma velhice com saúde, foi que eu quero ter um corpo nutrido e saudável. Então, eu passei sim restrições, eu passei sim vontades, eu passei... Engraçado que a única vontade que eu não passei foi com a bebida alcoólica. Eu não tive realmente a menor vontade de beber em todo esse tempo que eu já estou sem beber. Eu vou fazer 1 ano sem beber. E tá muito de boa, tá muito tranquilo. Mas até mesmo no meu processo
de emagrecimento para ter um corpo saudável, nesse processo eu descobri que eu não sei o meu tamanho. Eu não sei qual é o tamanho que eu sou. Qual é o meu tamanho ideal? Eu sei o que os médicos dizem. Eu sei o que a minha nutricionista diz. Eu sei o que o meu endócrino diz. Eu sei o que a minha personal diz. Mas será que esse peso que dizem para mim é o meu tamanho ideal? Então eu estou em busca do meu tamanho. Qual é o corpo que eu me sinto confortável? Porque eu sei que na hora que eu descobrir qual é o meu corpo confortável, eu sei manter o meu peso. Porque eu já mantive por vários anos um peso oscilando em 3 quilos para mais e 3 quilos para menos. Eu sei manter. E quando a gente não sabe o nosso tamanho ideal, nós ficamos muito suscetíveis à nossa cultura. Tem culturas que mulher mais magra é mais bonita, tem cultura que mulher mais gorda é o mais bonito. Mas qual é o nosso tamanho? Então, eu escolhi um tamanho saudável. Eu continuo na minha reeducação alimentar, porque é mais do que dieta. É uma escolha de vida. Então, eu continuo na minha escolha de ser saudável. E eu digo a vocês, de experiência própria, qualquer pessoa pode mudar qualquer coisa na sua vida. A transformação acontece aqui, aqui e aqui. Se nós tivermos os ingredientes da transformação dentro de nós, nós conseguimos transformar o que quer que seja. E a hipnose ericksoniana ajuda a nós mudarmos os nossos padrões de crenças, padrões de comportamento e autorresponsabilizarmos pelos nossos atos para que nós mudemos os nossos padrões de comportamento. Não tem como eu mudar algo fazendo o que eu fazia. Eu só consigo mudar algo se eu mudar o que eu faço. Se eu continuar fazendo o que eu fazia, eu vou ter o mesmo resultado diante. Então eu convido vocês a experimentarem a hipnose ericksoniana. Eu tenho o canal do Spotify, estamos abrindo o canal do YouTube para levar mais acesso a todas as pessoas que quiserem ter acesso à hipnose e que possam querer mudar as suas vidas e que se proporcionem mudar, porque é muito bom quando a gente está feliz com a gente. A nossa felicidade, ela está dentro de nós. O nosso sucesso está dentro de nós. A nossa abundância está dentro de nós. A nossa estabilidade financeira está dentro de nós. O nosso relacionamento amoroso está dentro de nós. O nosso amor está dentro de nós. E o que a terapia com a hipnose ericksoniana faz é potencializar o que você já tem e desenvolver o que ainda não foi desenvolvido. Eu agradeço a você ter assistido essa live e eu espero que ela tenha levado para todos vocês consciência, uma expansão de consciência. E eu digo a vocês com propriedade: você pode mudar qualquer coisa na sua vida. Um beijo, querido. Gratidão por esse encontro. E até semana que vem. Tchau, tchau.